Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de conhecer o que está pressionando o nosso bolso e o que o mercado estava esperando que pressionasse o nosso bolso. Então a gente vai contar tudo isso para vocês, mas tem Trump voltando atrás, as tarifas do Brasil começam a valer hoje, a gente vai explicar tintim por tintim disso. E vamos falar também sobre o endividamento das famílias. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia de falar de inflação, vocês entenderem o que tudo está acontecendo aí no Brasil, por que a inflação se elevou agora nesse mês de fevereiro. Também é dia de você falar do endividamento, por que as pessoas estão se endividando e qual que é a taxa de endividamento que está acontecendo. Também é dia de falar também do Trump, tudo isso aí que a gente vai tratar nesse dia de hoje. Então a gente já vai passar aqui para a nossa agenda do dia, então, Débora. Olha, a agenda hoje, ela está bem distribuída aí entre inflação, porque não saiu só a inflação aqui no Brasil. Saiu a inflação também nos Estados Unidos. Esse dado era muito aguardado, até porque se tem muita dúvida de onde deve ir a política monetária por lá, cada vez cresce mais essa incerteza e o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, acaba dando muito embasamento para isso. Mas vamos entender aí, além das inflações, o que mais que sai hoje. Bom, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discursou às 5h45 da manhã na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. O IGPM, primeira prévia de março ainda, saiu às 8 horas da manhã, medição da FGV. Banco Central divulgou notas à imprensa de política fiscal, medição de janeiro aqui. E aí sim a estrela do dia, o IPCA de fevereiro, que foi divulgado às 9 pelo IBGE. Lá nos Estados Unidos, 9h30, como já adiantei para vocês, saiu o Índice de Preços ao Consumidor e o núcleo. E se der tempo, a gente fala aí um pouquinho de como é que ficou a inflação lá nos Estados Unidos. Mas seguindo aqui pela agenda, porque ainda tem bastante coisa para a gente falar, tem relatório mensal do OPEP, que saiu hoje, na verdade sai ao longo do dia, mas já foi divulgado. Fluxo semanal cambial, esse já velho conhecido nosso, às 2h30 da manhã, olha eu, às 2h30 da tarde aqui no Brasil. E a decisão de política monetária do Canadá, teve a produção de vendas de veículo de janeiro aqui no Brasil, agorinha, né, isso acabou de sair, e os estoques de petróleo, gasolina, destilados e utilização das refinarias, que sai daqui a pouquinho, e esse dado também deve ganhar um pouco mais de relevância, já que está todo mundo olhando para a produção de petróleo de uma forma global, mas para os Estados Unidos especificamente, só que hoje ele deve ficar mais em segundo plano por conta do IPCA, do CPI, que acaba sendo aí a estrela internacional da agenda. Então já vamos ver como é que ficaram as projeções para já passar para o dado real. Só vamos ver o que o mercado estava esperando antes para entender se ele acertou ou se ele errou de novo. Então, a média das projeções no mensal, né, então para fevereiro, era de 1,33, a mediana de 1,31, o piso, então a menor projeção do mercado era 1,23% e o teto 1,46%. Se a gente pegar aqui a média e a mediana do anual, né, então do acumulado em 12 meses, seria 5,08 e 5,06. Quando a gente olha quantas instituições acabaram respondendo essa pesquisa e quantas optaram por responder, qual foi a projeção de cada uma, a gente tem aqui que praticamente 36,84% das projeções ficaram entre 1,26 e 1,30. 36,84, então o mesmo número, foram 14 respondentes para cada lado aqui, 1,31 e 1,36%, e acima de 1,37 até 1,46, que foi o teto aqui da projeção, 26,32%. Então a menor parte, então a maior parte das projeções estavam ali entre 1,26 e 1,36. A gente divide para dar uma distribuída nessas frequências, eram 14 respondentes achando que ficava entre 1,26 e 1,30, e 14 respondentes achando que iam ficar entre 1,31 e 1,36. E aí, André, conta pra gente, o mercado acertou ou errou a projeção? Então, a gente teve uma inflação de 1,31%, né, Débora? Então, está dentro da mediana. Então, a gente teve aqui que a inflação acelerou para 1,31% em fevereiro, depois de registrar uma alta de 0,16% no mês anterior. Essa aí é a maior alta para o mês de fevereiro desde 2003, quando havia tido registro de 1,57%, a maior taxa desde março de 2022, quando você teve o registro de 1,52%. Essa alta foi influenciada principalmente
pelo custo da energia elétrica, que aumentou 16,8%, exerceu um impacto de até 0,56% no índice. Se a gente for pegar os últimos 12 meses, a gente tem que a taxa ficou em 5,06%, bem acima da meta de inflação, né, do limite da meta de inflação de 4,5%, além dos 4,56%, que foi o índice registrado no mesmo período do ano anterior. Esses daí são dados do Índice Nacional de Preços Amplo, né, o IPCA, que foi divulgado hoje pelo IBGE, e a gente vai agora falar um pouco aí de caso a caso. Vamos primeiro ver o gráfico da variação para ver como que aconteceu. A gente tem que o IPCA ele subiu 1,31% nesse mês de fevereiro de 2025, 0,16% em janeiro, então você teve uma aceleração de uma aceleração entre esses dois períodos. Também foi maior do que foi registrado no mesmo período do ano anterior, quando você teve 0,83%. O acumulado no ano chega então agora a 1,47%, acumulado desses 2 meses, né? E quando a gente pega então acumulado em 12 meses, esse acumulado chega em 5,56%. Se a gente for ver agora os grupos, o que gerou mais impacto na inflação nesse momento, a gente vai ver que esse impacto veio aqui. A gente vê que a alimentação e bebida teve um impacto de 0,7%, então um impacto que corresponde a 0,15 pontos percentuais do índice cheio de 1,31%, a habitação 4,44% com impacto de 0,65 pontos percentuais, os artigos de residência subiram 0,44%, com impacto de 0,01% no índice cheio. O vestuário não teve elevação, então não teve impacto nenhum. Transportes teve um impacto de 0,61%, se elevando em 0,13 pontos percentuais. Saúde e cuidados pessoais teve um impacto de 0,49%, se elevando em 0,07 pontos percentuais do índice cheio. Despesas pessoais 0,13%, com impacto de 0,01%. Educação subiu bastante esse mês de fevereiro, com 4,7%, subindo 0,28 pontos percentuais, e comunicação 0,17%, faltou a porcentagem aí no final, mas também teve impacto de 0,01 pontos percentuais. Se a gente for pegar pelos índices, aqueles que foram os destaques tanto positivos quanto negativos no mês, a gente vai ver aqui, por exemplo, que que você teve, então, o arroz tendo uma queda boa de 1,61%, o feijão carioca tendo uma queda de 3,33%, a batata inglesa tendo uma queda de 4,1%, o tomate de 3,74%, a cebola de 1,1%, aí a gente começa a ver as altas já. O café moído 10,77%, o vilão mais uma vez esse mês, as hortaliças subindo 3,47%, as frutas subindo 0,05%, as carnes dando uma certa amenizada, subindo 0,08%, os leites e derivados subindo 0,15%, energia elétrica residencial, que foi o grande peso também, que foi o que mais causou o índice inflacionário nesse mês, com uma alta de 16,8%, com o fim do bônus de Itaipu, a gasolina subindo 2,78%, o etanol subindo 3,62% e o óleo diesel 4,35%. Se a gente for ver aqueles grupos que a gente faz o cálculo aqui no ICL, para vocês conseguirem observar tudo que está tendo de problema, a gente vai ver que o açougue subiu bastante, mas não subiu por causa da carne, subiu por causa do ovo, que o ovo subiu bastante. Então ele teve uma alta de 1,14% nesse mês, chegando a 15,61% no acumulado em 12 meses. A feira subiu 0,16% esse mês, a gente teve pouco impacto nos hortifrutos, somente alguns bem específicos, com a feira caindo 8,58% aí no acumulado em 12 meses. Ou seja, está mais barato agora a feira do que estava no momento anterior. O mercado subiu 0,73% nesse mês aí, puxado por alguns itens que não são da feira, que são de alimentos mais industrializados, com uma alta de 6,15%. Os boletos subiram bastante na esteira do aumento da energia elétrica, com esse fim do bônus de Itaipu, subindo 3,49%, chegando no acumulado de 12 meses a 4,84%, e o lazer subiu em 0,13%, chegando em 5,65%. Então, gente, esse aí é o raio-x do que aconteceu com a inflação agora nesse mês, Débora. E se a gente pega a inflação, ou os índices de inflação que saíram esse mês já, pega IGPDI, pode pegar o IPCA 15, o IPCA, então não tinha como a gente ter uma surpresa muito grande. Então não vou jogar tantos louros assim para o mercado que ele acertou.
A mediana estava certa, a média estava um pouquinho mais alta, mas o mercado acertou. Acertou tanto para quem ia puxar a inflação para cima, quem quer impulsionar a inflação nesse mês, como acertou também a medida. Então, acertaram, né? Vale a pena a gente falar que acertou, só que não causou grande surpresa. Ia ser muito difícil errar, eu estranharia se errasse. Bom, não estranharia tanto assim. Mas o mercado já tinha previsto, né, já nas projeções já estava aparecendo que a energia elétrica, por conta do bônus de Itaipu, ia puxar, o ovo, o café, então tudo isso já estava ali no radar, até porque isso apareceu em todas as outras medições anteriores. Seria muito estranho se não aparecesse no IPCA. Então, o mercado sim acertou e acertou inclusive os itens que deveriam puxar, muito também aí parecidos com todos os outros índices de inflação que a gente já contou para vocês. A gente tem agora para falar, Débora, da questão do endividamento, né? Que você tem de novo o cartão de crédito liderando, né, o endividamento das famílias, né? E você montou algumas artes para explicar para você tudo o que está acontecendo, para explicar para vocês, perdão, tudo o que está acontecendo aí, de por que está rolando esse grande endividamento aí, qual que são as taxas de juros, sem nenhuma surpresa, que é do cartão de crédito novamente, né? Exatamente. A gente tem aí o endividamento crescendo, então as famílias elas estão mais endividadas. Esse é o primeiro ponto. Só que a inadimplência, que normalmente cresce numa proporção parecida, dessa vez não cresceu da mesma forma. Então, por mais que a gente tenha tido um crescimento de endividamento, e isso é o que a matéria está contando para a gente, mas a gente vai trazer uns outros detalhes aqui para vocês, a inadimplência, que seria aí não pagar as contas, né, dar o calote, não cresceu na mesma proporção. Mas aí a gente tem que entender onde que as famílias estão se endividando, acho que esse é um ponto, e quanto as famílias estão endividadas aqui no Brasil. E essa medição não é a da Serasa, é a da CNC. A gente tem uma série de dados aqui de créditos. Tem o do Banco Central, tem o da CNC, tem da Serasa. Esse aqui é da CNC, tá? Então vamos ver como é que está o endividamento das famílias nesse mês de fevereiro. No ano passado, fevereiro de 2024, o endividamento no total de endividados, então se a gente pega o total das famílias endividadas no ano passado, era de 77,9%. Nesse ano já caiu para 76,10%. Ficou maior do que estava, 76,4%. Está maior do que estava em janeiro, que aí é o 76,10%? Está maior, mas menor do que estava em fevereiro de 2024. Então as famílias estão se endividando menos, ou estão menos endividadas. Quando a gente olha as dívidas em atraso, aí sim é o que normalmente preocupa, né? As famílias estarem endividadas, como eu sempre falo aqui, cartão de crédito, ele é um endividamento também. Não é porque você pegou ali, usou o cartão de crédito, que isso não é um endividamento. Porque se você não pagar, se você não pagar isso em dia, você vai ver os juros correr ali. Claro que a fatura, ela vence num mês ali, tem os seus parcelamentos, que são dívidas futuras, mas se você pagar em dia, perfeito. Mas não deixa de ser um crédito, você está recebendo esse crédito do banco para pagar depois. É uma compra como se fosse a prazo ali. Então, é uma dívida, então a gente nunca pode esquecer disso. O dívida em atraso é 26,10%. No ano passado, em janeiro desse ano, estava em 29,10% e agora caiu para 28,60%. Então, teve uma redução também do mês passado para esse em relação às dívidas em atraso. E aí tem uma outra medição, que eu acho que essa também é bem importante a gente olhar, que é não terá condição de pagar. Que é assim, tenho a dívida, devo não nego, pago quando puder, não vou poder pagar agora. Então aqui não tem condição de pagar. Fevereiro de 2024, 11,9%. Esse valor cresceu em janeiro de 2025 para 12,70% e agora está em 12,30%. Também teve uma redução. Então entre janeiro e fevereiro, as famílias estão menos endividadas, na verdade estão mais endividadas, mas menos inadimplentes. E é isso que a matéria está contando para a gente, que apesar do endividamento ter crescido, as pessoas estão pagando essas dívidas em dia. E isso é bem importante, porque a gente sabe que as dívidas aqui no Brasil têm taxas de juros muito altas. E é aquilo que eu sempre falo, né? Parece que é aquela discussão do biscoito fresquinho. A família é endividada e não consegue pagar porque a taxa de juros é alta ou a taxa de juros é alta porque a família não consegue pagar? É o primeiro caso, tá, gente? As famílias elas não conseguem pagar as dívidas porque as taxas de juros aqui no Brasil elas são muito altas. E elas são altas num nível que deixa aquela dívida impagável muitas vezes. Quando a gente vê aquela métrica do Banco Central, a gente vê que a média ali do cartão de crédito é mais de 400%. Então, uma dívida que tem 400% de juros não vai ser uma dívida pagável. É para ser impagável mesmo. E a família vai ficar inadimplente, ela não vai conseguir pagar. Então, a gente tem que começar a olhar para esses dados com esse tipo de ótica. Nossa taxa básica de juros do Brasil é 13,25 hoje. Qualquer crédito que tenha risco vai ser mais que isso. Então,
Então, se a taxa de juros do Brasil é 13,25, um consignado que tem algo garantido vai ser mais. O financiamento de veículo que tem algo garantindo também ali vai ser mais. Agora, imagina o crédito livre, que não tem nada garantindo. Imagina o cartão de crédito. Então, se a gente já tem uma taxa muito básica muito alta, todas as taxas que derivam disso também vão ser muito altas e vão tornar as dívidas impagáveis. E é por isso que a gente fala que o crédito fica mais enxuto quando a taxa de juros sobe. Porque vamos pensar aqui, a taxa de juros subiu. Então, você espera que as famílias vão ter mais dificuldade para pagar porque o crédito fica mais caro. Esse já é o primeiro ponto que começa a enxugar o crédito. O outro será que o banco vai querer dar crédito com essas taxas sabendo que vai ter uma maior inadimplência? Então, ele começa a enxugar o crédito também. E isso acaba mexendo ali com o crédito disponível e por isso que a gente fala que fica mais enxuto. Mas vamos ver quem foram os vilões aí do endividamento nesse mês, porque as famílias elas respondem também onde estão as dívidas dela. Então, é cartão de crédito, é carnê, e em primeiro lugar aí, para espanto de ninguém, o cartão de crédito em dia, aqui no caso, é o maior endividamento. E eu sempre falo, é endividamento sim, não é mágica. Então, não é dinheiro que te dão, é crédito que te dão. Então, o cartão de crédito com 83,80% das famílias com esse tipo de dívida. E essa soma não é 100, porque a família pode ter cartão de crédito e financiamento de casa e um consignado. Então, ela pode ter mais de uma modalidade ali. Carnê em segundo lugar, e o carnê é muito interessante porque ele está acima do crédito pessoal e carnê cresce quando taxa de juros cresce. Por quê? O banco não quer emprestar, certo? Mas aí tem o carnê da loja. As pessoas começam a se financiar pelo carnê da loja, mas tem inclusive vários estudos sobre isso, quando a taxa de juros sobe. Então, historicamente, subiu a taxa de juros, as pessoas começam a comprar mais no carnê. Então, o carnê em segundo lugar com 17%, crédito pessoal 10,5%, aí financiamento de casa, carro 8%, 8,80%, consignado 5,30%, cheque especial aqui com os 3,40%, uma participação que vem caindo também bastante nesse endividamento. Outras dívidas, 2,80%, e aí tem cheque pré-datado, quem usa hoje em dia, mas enfim, está aqui. 0,40% das famílias pesquisadas ainda usam cheque pré-datado, não respondeu e não sabe, aí no final com 0. Então, a gente vê que o endividamento maior das famílias mais pesado está no cartão de crédito. E também é o que tem a taxa de juros mais cara se você não paga. Então, isso começa a trazer ali alertas, né, também, em relação ao tipo de dívida que a gente tem aqui no Brasil. Não só o percentual, mas também o tipo de dívida e os juros que se cobra disso. E agora a gente vai falar do Trump, né? Laranjão agora no... O laranjão, porque parece que vai começar a valer hoje, né, a tarifa de aço e alumínio aqui para o Brasil, mas está num vai e volta de tarifa terrível, né? A gente tem aqui, por exemplo, 15% de todo produto importado pelos Estados Unidos, o aço, né, vem aqui do Brasil. E representa quase 4,8 milhões de toneladas. Então isso vai ter um impacto bem significativo aí na economia brasileira, porque cadeias produtivas não mudam da noite para o dia, então você ainda vai ter um certo tempo que vai ser comprado o aço brasileiro sim, até porque já tem contratos firmados de médio e longo prazo, só que isso aqui vai acabar uma hora, eles vão tentar substituir, principalmente se manter essas tarifas tão elevadas. Só que ele também recuou em outras tarifas, então aquelas tarifas que ele falou do Canadá, do México, por exemplo, que nem eu já tinha pontuado alguma coisa antes, né? Essas tarifas aí que tinha carros que são produzidos no México, ele já cancelou. Então, esse tá um vai e volta de tarifa, ele fica passando de laranja para amarelo, né? Então, o nosso laranjão está amarelando toda hora, né? E é uma coisa que acontece desde o primeiro governo Trump. Que assim, ele late, mas morder ele não morde, porque ele fica ameaçando, basicamente, para conseguir negociar com condições mais favoráveis a ele, né? O que eu tinha feito a analogia, né? Ele leva um 38 na mesa para deixar as pessoas mais... para deixar a negociação mais tensa e conseguir ser bem mais vantajoso para ele, e ele continua usando o modus operandi disso. Enquanto isso, você tem que toda essa confusão que ele está gerando já está criando riscos de recessão nos Estados Unidos. Você tem, então, vários bancos tentando... já alertando para isso. A Casa Branca, inclusive, oficialmente não está descartando esse risco e não quer descartar, então nem uma posição otimista a Casa Branca acaba colocando. Então, parece que já são 15 anos, né, Débora? Mas são só o quê? Um mês e meio? Pois é, está no dia 12 de março e olha quantas vezes o Trump já voltou atrás.
E é justamente isso, ele bota ali as condições para ele negociar e depois vai voltando, vai e volta. Só que isso gera muita incerteza também. Isso acaba deixando um ambiente muito incerto, porque ninguém sabe o que ele vai fazer. Inclusive, o Trump falou ontem, né, quando ele estava falando sobre o Canadá, porque chegou a ser ali suposto, né, que ele ia taxar o Canadá, o aço do Canadá, em 50%. Ia ter uma sobretaxa ainda para o Canadá. E aí o Canadá porque o Canadá respondeu que também ia taxar a distribuição ali de energia elétrica para os Estados Unidos. Aí o Trump voltou atrás e não vai mais taxar em 50%. Mas foi muito interessante porque o Trump falou ontem, vou até achar aqui, vocês saberão se as tarifas de 50% do Canadá entrarem em vigor. Então, assim, ele não deixou claro que ele não ia tirar a tarifa, nem deixar. Isso começa a aumentar a incerteza em relação ao governo dele. Porque acaba sendo tão volátil quanto, sei lá, quanto a criptomoeda dele. Porque cada hora ele fala uma coisa, ele muda de ideia, ele volta atrás, aí ele negocia, aí os automotores, os produtores de automotores, né, vão lá, pressionam porque não dá, porque a planta está no México, vai ficar muito caro. Aí os industriais pressionam, porque aí a matéria-prima vai ficar muito cara. Como é que a gente vai trabalhar com esse aço? Os Estados Unidos não provém todo esse aço, a gente precisa importar. E aí começa a ter essa pressão e ele volta atrás. Mas ele coloca isso sim como uma base de negociação. E com o Canadá mesmo já foi e voltou pelo menos umas 3 vezes. E hoje começam as tarifas aqui no Brasil e já tem as siderúrgicas já estão caindo hoje. Desde manhã elas abriram em queda e estão caindo bastante, aí puxando o Ibovespa. Mas a gente vê toda uma movimentação aqui do Brasil também para ver como é que vamos lidar enquanto país com essas tarifas. O Canadá já falou que vai colocar retaliação, que vai também taxar em 25% os produtos dos Estados Unidos. E aí, os dois também vão ter que chegar ali em uma negociação. Tá uma briga, André, que parece uma luta de boxe, né? Parece. Não, mas a gente tem tempo para falar do giro de mercado hoje. Então vamos fazer o giro, porque tem 3 minutos ainda, pelo menos, né? Já contei para vocês que a siderúrgica estão caindo, né? Então o nosso Ibovespa hoje ele está oscilando ali perto do 0 a 0, não está com uma rentabilidade super alta, não está ali firmado no positivo, também não está firmado no negativo. Ele está oscilando a estabilidade ali em 0,09 e muito disso vem das grandes siderúrgicas e ali empresas ligadas à siderurgia, à metalurgia, porque temos aí as tarifas em vigor e isso já está pressionando aqui a nossa bolsa. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que passar para vocês. Só que tem outras questões aí que eu acho que valem a pena a gente comentar. Tipo as treasuries de 10 anos, os títulos de dívida dos Estados Unidos. Desde que o Trump falou que pode sim acontecer uma recessão, ele não descartou essa possibilidade, e muito disso em função das próprias medidas que ele vem tomando e por toda a questão ligada aí à inflação que isso pode trazer nos Estados Unidos, que as medidas dele podem trazer para os Estados Unidos, vem já uma expectativa de que as treasuries, os títulos de dívida dos Estados Unidos vão ficar mais altos, então os juros não vão cair tão cedo. Só que, ao mesmo tempo, os dados por lá, principalmente de emprego, os dados mais ligados à atividade econômica, eles estão mostrando uma desaceleração. Então, que poderia voltar a cair a taxa de juros. Então, tem um impasse aí, por isso que eu falei que é um cenário muito incerto e todo mundo que fala vai ganhar holofote, todo mundo aí que se pronunciar de Fed vai sim ficar no centro das atenções e a inflação hoje, não à toa, também é o centro das atenções. Mas as treasuries elas estão subindo há alguns dias já, não é de hoje, desde que essa possibilidade não foi descartada. Por quê? Diante de um risco de recessão nos Estados Unidos, para onde o recurso vai fugir? Justamente para o título de dívida dos Estados Unidos, que é o ativo mais seguro. E aí eu respondo aqui no ar a pergunta do Chico Pinheiro ontem. Por que o dólar está subindo em um dia que as bolsas dos Estados Unidos estão caindo, em um dia que não está positivo ali para os Estados Unidos? É justamente por isso, Chico. Porque a gente tem as treasuries ali se valorizando, o recurso sai dos países emergentes também para buscar refúgio nessas treasuries e elas começam a se valorizar cada vez mais e hoje não diferente, estão subindo aí 0,67% e isso puxa o que para cima? O nosso DI futuro, nossos juros futuros que estão subindo 0,82 também. Então, um dia que a gente vai ter pressão de juros, o dólar está subindo também pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Então, um dia que a gente vai ter alta de juros, alta de dólar. Ontem a gente teve uma arrefecida, mas não segurou.
A gente tem o DXY também subindo, que é o dólar frente aos pares, 0,28. O petróleo Brent está em alta, mas não o suficiente para empolgar e jogar a nossa bolsa para cima. E as bolsas nova-iorquinas mostrando um pouco de sinais de recuperação dos dias anteriores, principalmente, né? Nasdaq e S&P caíram mesmo, foi na segunda-feira. Mas a gente vê esse movimento, sim, de recuperação, porque elas caíram num patamar que começa a se buscar de novo aquele ativo. Mas os preços aqui no Brasil, a gente não pode esquecer, estão descontados e também pode ter uma atratividade nessa entrada de recurso estrangeiro. Mas, num cenário de aversão, as treasuries vão ser esse destino. Agora sim, vamos falar de box. Vamos. Mais uma vez, o ICL está quebrando barreiras quando se trata de levar conhecimento para as pessoas e preservar o lado certo da história. Conseguimos acesso exclusivo a uma aula magna inédita no Brasil sobre uma das figuras mais emblemáticas na luta pelos direitos humanos e igualdade racial, Muhammad Ali. Mais do que o maior lutador de boxe de todos os tempos, Muhammad Ali foi um ícone da resistência negra dos Estados Unidos e desafiou o sistema a se recusar a ir para a guerra do Vietnã. Por isso ele perdeu títulos, dinheiro, mas nunca sua dignidade. Ele provou que ser um campeão vai além do que acontece no ringue, é sobre nunca baixar a cabeça diante da injustiça. Vamos conhecer mais sobre o seu legado com a Marium Ali, que é ativista socióloga e a filha do próprio Muhammad Ali, no dia 16 de março, um domingo, às 8 horas da noite. Você não pode perder, gente. É o tipo de encontro que muda para sempre a forma de ver o mundo. Garanta sua vaga gratuitamente aqui no link icl.mercado.com.br. Imperdível, não dá para ficar de fora. Vamos conhecer mais dessa história aí de superação fora dos rings, então iclmercado.com.br. E agora a gente entrega aí para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, já estão prontos para receber vocês. Quem está pronto? O William Deluca e o Guga Noblar. O William Deluca está aí para receber vocês junto ao Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos econômicos do dia, o que mexe com a nossa bolsa, o que mexe com o nosso bolso. Um beijão e até amanhã, pessoal. Ainda tem a questão do urgente, que a gente tem que lembrar o seguinte, porque mudou a nossa programação, gente. O ICL Urgente agora, todo dia às 17 horas, aí, abrindo a programação noturna. E o N2 também mudou de horário, a partir das 17h30. Então, gente, para quando vocês forem agora ver o ICL à noite, aí já começa às 5 horas da tarde. Então, ó, já aproveita e foi um sucesso o primeiro programa. Então, gente, um abraço e até a próxima. Clay was not my name, man's name, it was a slave name, and I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, so now Muhammad Ali. Muhammad Ali foi, sem dúvida alguma, o maior boxeador de todos os tempos. E para muitas pessoas, o maior atleta de todos os tempos. Isso porque ele não foi somente gigante dentro dos rings, foi gigante também fora dos rings. Essa história, talvez a maior história de todos os tempos no esporte, vai ser contada pela filha de Muhammad Ali, Marium Ali, com detalhes inéditos, nunca antes contados, no dia 16 de março, um domingo, às 8 horas da noite. Para você não perder esse evento histórico que o ICL traz até você e conhecer a história do maior esportista de todos os tempos, no dia 16 de março, a gente se vê.